Quase que ele desliga vocês, menina. Eu assustei aqui. Segunda parte da nossa reunião, então, seguinte, recapitulando aqui, o que nos impede, às vezes, de realizar, de continuar, é a nossa limitação, a limitação com a qual nós nos prendemos. Que limitação, às vezes, é essa? Não é só do pensamento. São limitações também sentimentais. A gente tem uma tendência a ficar muito presos a sentimento. E isso é um perigo. Então, eu fiz alguma coisa, aí não agradou, a gente quase morre por causa daquilo. Poxa vida, não ficou legal, que raiva, a pessoa reclamou do que eu fiz, e aí fica preso àquilo. Ou então fez alguma coisa e aí deu errado, se frustra, e a gente, às vezes, tem a tendência a ficar preso àquela frustração e repetir que nada dá certo, mais uma vez não deu certo, e a gente fica trazendo frases da nossa mente que nos prendem a esses sentimentos que vão sugando a nossa energia, gente. Esses sentimentos vão sugando a nossa energia. E aí a gente começa a olhar em volta tudo aquilo que a gente precisa e começa a olhar somente a nossa necessidade, só a necessidade. E aí a gente volta de novo a se mover pela necessidade, e só necessidade, só necessidade, só necessidade. Quem tapa buraco não constrói estradas, e viver somente focado na necessidade é só tapar buraco. Lembrem-se, atender às necessidades é importantíssimo, mas isso por si só não faz a gente ir para frente. Para ir para frente, a gente precisa estabelecer objetivos, e quanto maiores forem os nossos objetivos, mais chance a gente vai ter de ter motivação para ir atrás deles. Se você estabelece objetivos pequenos, a motivação vai ser fraca, tende a ser fraca. Agora, como saber se esse objetivo é grande ou pequeno? Vai depender, né? Porque aquilo que é grande para mim pode ser pequeno para você. E vice-versa. Aquilo que é grande para você pode ser pequeno para mim. Cada um tem o seu limite. E isso também é muito importante a gente falar aqui. Nós precisamos, para poder superar os nossos limites, antes de mais nada, a gente precisa conhecer os nossos limites e respeitar também os nossos limites. Infelizmente, quando a gente vê pessoas ou profissionais tentando levar o outro a superar limites ali que a pessoa não está preparada para superar, isso, na maioria das vezes, dá muito errado. Dá muito errado porque cada pessoa tem o seu próprio limite. Esse limite ele vai se alterando ao longo da vida. Se a gente está considerando que nós vamos subir degraus aí ao longo da nossa história, certo? A escada é diferente para cada um. A altura do degrau que a Poliana vai subir é diferente da altura do degrau que eu vou subir. Eu preciso conhecer as minhas limitações. Se isso não ocorrer, a gente pode se frustrar muito, muito, muito. E aí o nosso problema é justamente esse, né? A gente não entende a gente o suficiente, a gente não se conhece o suficiente. E se conhecer o suficiente é parte também da lição dos objetivos. É parte da lição de estabelecer objetivos. O Whindersson de hoje, que estabelece os objetivos dele, ele só conseguiu estabelecer porque ele se conheceu ao longo do tempo. Se eu voltasse no tempo há 3, 4, 5 anos atrás, eu jamais teria coragem para estabelecer alguns objetivos que eu estabeleci hoje. Eu só consigo estabelecer um objetivo hoje porque eu caminhei. Então, cada um está num ponto. E o grande problema, às vezes, nosso, é que a gente não tem a real consciência de onde a gente está.
A gente não tem consciência de onde a gente está. A gente não tem consciência, muitas vezes, da vida, desculpa a palavra aqui, da vida merda que às vezes a gente usa, ou que a gente usa, não, que a gente vive. Você está repetindo os mesmos comportamentos, tendo as mesmas consequências, e não para poder analisar que, enquanto você continuar repetindo aqueles comportamentos, você vai continuar tendo aqueles resultados. Que às vezes uma pequena mudança já provoca um resultado diferente. Então, às vezes, a gente não tem a consciência de onde a gente está. Da mesma forma que a gente não tem a consciência da vida ruim que às vezes a gente leva, às vezes, a gente não tem a consciência de todo o potencial que nós possuímos, de todas as qualidades que nós carregamos, de todo o poder de criação ou de imaginação que a gente tem. A gente não tem essa consciência. Está tudo abafado pelas limitações que a gente se impõe ou que a gente se prende a elas. Sejam limitações de crenças ou limitações de sentimentos. Entende? Então, se conhecer é muito importante. E aí a gente já entra dentro, né, das 6 etapas aí que eu quero conversar com vocês, que são importantes para a gente começar a criar as coisas na nossa vida de uma maneira diferente, certo? A primeira etapa é justamente a pergunta que tá ligada a isso que eu estava falando agora há pouco. Quem sou eu? A primeira etapa é a gente buscar a resposta para essa pergunta. Quem sou eu? E essa é uma pergunta que vem aí, ó, se estendendo por séculos e séculos e séculos. E toda vez que é feita, acaba causando alguma reflexão ou algum impacto. Se você parar para pensar, quem sou eu? Poxa vida, quem sou eu? E aí a gente fica parando para poder pensar. E essa resposta ela não precisa ser uma resposta única, né? Aquilo ali inflexível. Não. Quem sou eu pode ser uma descoberta e pode ser uma redescoberta a cada dia. A cada dia. O Whindersson de hoje, a Poliana de hoje não é a mesma de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, de 10 anos atrás. Da mesma forma você. Você hoje não é a mesma de alguns anos atrás. E aí a gente pode, inclusive, trazer algo muito importante aqui sobre isso. Porque nós carregamos dores na nossa vida, né? Decepções, frustrações, por décadas também, certo? E a gente continua, às vezes, sofrendo por causa daquilo, e a gente esquece que a gente já não é mais aquela pessoa. A gente pode olhar para aquilo que nos aconteceu e dar um outro significado. E ao dar um outro significado, a gente muda o que a gente sente. Às vezes, a dificuldade que a gente tem de perdoar uma pessoa é porque a gente continua pensando com a mente daquele momento que ocorreu o fato. É necessário que a gente traga maturidade para isso. Se ocorreu um fato comigo há 10 anos atrás e aquilo me feriu demais naquele momento, e eu continuo sentindo essa dor, é porque eu continuo pensando da mesma forma de 10 anos atrás. Eu não me permiti liberar aquele pensamento. Hoje nós pensamos diferente. Nós podemos pensar diferente. Encontrar, inclusive, aprendizado. Isso é parte de liberação, de criação, gente, de criatividade. Isso é parte da liberação da criatividade na nossa mente. Quando eu me libero daquilo que me trava, eu consigo desenvolver a minha criatividade. Se eu não me libero daquilo que me trava, eu vou simplesmente repetir a mesma coisa. Só que se aquilo que eu estou repetindo
não é bom, o resultado também não vai ser. Então, não sei o que você precisa o que você precisa liberar, mas todos nós temos algo que precisa ser liberado. Não demore liberar isso na sua vida. Libere isso da sua mente para que você possa abrir espaço para você encontrar comportamentos mais criativos. Talvez você queira vender nesse ano como você nunca vendeu em todo o tempo que você está lidando com isso, que você está em Medicaid e tal. O que está te travando? Quais os pensamentos que você tem alimentado na sua mente que está fazendo você ter comportamentos repetitivos? É necessário liberar, deixar ir. E pensar algo novo. E assim a gente vai se redescobrindo. Buscar a resposta para essa pergunta. Quem sou eu? Segunda pergunta, onde estou? Que eu falei agora há pouco também. É saber exatamente o panorama da sua vida ali, atual. Se conscientizar da vida que você está levando. E não simplesmente deixar a vida te levar. É se conscientizar realmente do que você está vivendo. Encarar de frente. E tomar uma decisão. Depois, para onde eu estou indo? Se perguntar para onde estou indo. Gente, vocês estão notando essas perguntas aí? Sim, eu estou. Sim, eu estou. Foi. Vocês perceberam a olhada, né? Porque, assim, a mente vai levar embora, tá? A memória. A memória não vai... Eu estou anotando sim, viu, gente? Tá? Estou sem câmera, mas estou escutando e anotando. Parabéns, Jéssica. Ah, Murilo também tá vendo. Murilo também está escutando lá. Como é que tá anotando? Tá brincando aqui do meu lado. Então, para onde eu estou indo? A terceira pergunta. Saber para onde você está indo. Tem aquela frase muito conhecida, né? Se a gente não sabe para onde que a gente está indo, qualquer caminho serve. Serve, né? Mas eu gosto muito de uma outra que diz assim, se eu não sei para onde eu estou indo, ninguém me segue. E assim, para onde a gente está indo, a gente vai precisar de pessoas para poder ajudar a gente. Dentro da carreira Medicaid, se a gente quer se desenvolver, né? Você vai precisar constituir equipe, não dá para crescer sozinho. Então, se a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, ninguém vai seguir a gente. E esse ninguém é família, né? Os pares aí dentro do trabalho. Voltando de novo no exemplo da Poliana, ela sabia para onde ela estava indo. E assim, gente, nós fomos levados, assim, nós fomos juntos com ela. Eu não tinha, naquela época, eu não tinha o meu sonho, mas eu fui atrás do sonho dela também, ali, fui seguindo. Ulisses também, né, meu bem? Sim. Ajudou, estava lá. Ulisses foi o que mais impulsionou, Mais né? impulsionou, exatamente. Ele acreditava, mais do que eu. Por quê? Porque ele era criança, né? Então, não tinha limitação, ele não colocava limite. O Whindersson aqui, com a mente sabotadora dele, ficava pensando, mas se der errado, nossa, mas isso é muito risco e tal, e sempre pensando o que poderia dar errado. Essas coisas que a gente precisa se liberar, essas coisas que a gente precisa deixar e começar a desenvolver um padrão de palavras que geram energia positiva. Se eu tenho um padrão de palavras e frases que geram energia negativa, eu vou andar para trás, ou eu vou ficar parado. Eu vou olhar tudo como um perigo, eu vou olhar tudo pelo lado que dá errado, que pode dar errado. Se eu desenvolvo um padrão de palavras e afirmações que geram energia positiva, eu vou para frente. É simples assim. Só que não adianta falar
um dia só. Não adianta pensar aqui agora, hoje. Não. É todo dia. É todo dia. É repetir, 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 repetir. A gente carrega essas limitações na nossa vida, em parte por aprendizado, né? A gente aprendeu com pessoas que eram relevantes para a gente, pai, mãe, professor. Né? Esses dias a gente estava conversando. A importância, né, que os professores exercem na vida das crianças, na vida de seus alunos. Então, a gente aprende muito, né, com os professores. Mas muito também é por causa de impacto emocional que a gente sofreu. Às vezes é uma vergonha que você passou, às vezes é uma forte tristeza que você sofreu por alguma coisa, uma forte decepção. Às vezes um momento ali que você teve que te causou tanta raiva, e aquilo ali gerou uma série de pensamentos e crenças ali. Então, a gente traz isso tudo. Como que a gente muda isso se nem sempre a gente consegue promover o impacto emocional? A gente muda isso pela repetição. É pela repetição. É incansavelmente, todos os dias. Hoje eu estava atendendo uma cliente e no início da sessão eu estava trabalhando crenças com ela e ela trouxe algumas crenças e eu falei para ela assim, o que você pode gerar, qual frase você pode criar para substituir essa crença, esse pensamento que você está trazendo aí? Ela virou para mim e falou assim, nesse momento eu não consigo pensar em nada. Ok, lembra que eu falei para vocês que cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem o seu tempo também. Nós continuamos a conversar, né, na sessão, e aí as coisas foram se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. No final da sessão, ela virou e falou assim, a frase é, eu posso fazer isso. Toda vez que o medo aparecer, toda vez que a insegurança surgir, que aquela frase, e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? A frase que ela escolheu para poder substituir é eu posso fazer isso. Por quê? Mas ela não tirou isso do nada, assim. Não. Nós fomos resgatando lembranças de momentos onde ela superou dificuldades, onde talvez lá no passado, enquanto ela estava vivendo, ela pensou que não daria conta. Mas as coisas foram acontecendo e ela deu conta. Ela conseguiu superar. E se ela deu conta lá atrás, ela dá conta hoje. Se deu certo uma vez, pode dar de novo. Essas lembranças vão ancorando aquilo que a gente fala. Então, a gente pode trazer novas frases, novas palavras e ancorar essas frases a lembranças que estão relacionadas a elas. E isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Você não precisa ficar preso a velhos padrões, se esses padrões estão te limitando, te parando, te paralisando. Você pode começar a criar outros padrões por repetição. Repetição. Precisa repetir. Precisa repetir. E aí, a gente entra dentro do quarto ponto, da quarta etapa, que é justamente fazer uma escolha crítica. É você escolher, literalmente escolher aquilo que você vai falar, aquilo que você vai pensar. A gente não consegue evitar que certos pensamentos surjam na nossa mente. A gente não consegue evitar. Mas assim como a Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, se eu resisto a determinado pensamento, aquele pensamento vai enfraquecendo. E na medida que eu vou substituindo ele por outro, aquele pensamento até desaparece com o tempo.
Então, a gente pode fazer escolhas críticas. E para fazer escolhas críticas, crítica no bom sentido, né, de analisar aquilo que é favorável, aquilo que não é favorável, aquilo que traz possibilidades, né, ou aquilo que simplesmente traz dificuldades. A gente fazer escolhas críticas. Como que a gente faz isso? Trabalhando uma habilidade extremamente importante na inteligência emocional, que é a percepção. Se eu não percebo o que eu estou pensando, eu não vou conseguir mudar. Se eu não percebo a maneira como eu estou agindo, eu também não vou conseguir mudar. Mas se eu trabalho isso na minha vida diariamente e começo a perceber, se eu não percebo o pensamento e as palavras de escassez que eu estou proferindo, eu vou continuar repetindo aquelas palavras, aquelas frases de escassez. No seu interior, você até está querendo, né, pensar de forma abundante, ter uma vida abundante, mas as suas palavras, os seus pensamentos estão de escassez. Se eu não percebo isso, eu não mudo. Se eu não percebo, eu não escolho de forma crítica, de forma consciente. Certo? Muito bem. Feito isso, ok? Feito isso, a gente naturalmente começa a pensar em alguns objetivos. Certo? Vários. Tanto pequenos objetivos como grandes objetivos. Quando a gente desenvolve essas 4 etapas aqui, as coisas vão se abrindo. Whindersson, desculpa, qual é a quarta? Fazer uma escolha crítica e consciente. Obrigada. E aí, naturalmente, a mente vai se abrindo e a gente vai estabelecendo objetivos. Ok? E aí, a 5ª etapa é o seguinte: certificar se esse objetivo pode ser feito. Como é que é isso? Tá? É aquilo que eu falei. A gente deve pensar grande, né? A gente deve pensar algo que sempre vai nos desafiar. Ok? Analisar se isso pode ou não ser feito, é necessário que a gente pense isso dentro de um tempo. É fundamental isso. Certo? Mas analisar se pode ser feito, gente, olha só. Por que é a 5ª etapa? Tá? Por que é a 5ª etapa? Porque quando você chegar aqui, você já sabe quem você é e o que você possui de recursos emocionais e habilidades, talentos. Você reconheceu o seu lugar, você sabe onde você está. Você sabe para onde você está indo. E você foi capaz de fazer escolhas críticas e conscientes. Certo? E aí a sua análise, ela não será mais uma análise pessimista. Não vai ser mais uma análise baseada no medo. Vai ser uma análise baseada no sentido, no significado, nas possibilidades e não nas dificuldades. O que a gente faz normalmente? A gente pega essa etapa aqui, ó, coloca no primeiro. Aí você faz uma análise cheia de medo, cheia de insegurança, procurando um tanto de dificuldade, reclamando porque as pessoas não gostam de você, porque as pessoas te criticam. E aí, se você não sabe quem você é, qualquer crítica te afeta, qualquer palavra te afeta, qualquer atitude do outro, que talvez de exclusão ou não inclusão, vai te ofender, vai te fazer se sentir mal, inferior. E aí a gente coloca um tanto de dificuldade, se prende ao sentimento que aquilo lhe causa, e pronto, a energia vai embora. Você não faz nada. Ou faz pouco. Ou faz muito menos do que você poderia fazer. Então, essa etapa aqui, ela está no 5º lugar aqui, não é à toa. Certo? Então, certificado que pode ser feito
E aí, você pensando como otimista, com otimismo, você vai buscar possibilidades, analisando o fator tempo, muito importante isso. E aí, a análise desse fator tempo envolve tanto a realidade quanto o desafio, né? E a coragem de você estabelecer também o tempo para poder realizar aquilo, ok? E a última etapa, a sexta etapa. A sexta etapa, gente. A sexta etapa é pagar o preço. Pagar o preço. A meta vai se tornar realizável se a gente pagar o preço. Qual preço nós precisamos pagar? Cada um vai ter o seu, mas basicamente é o preço da dedicação, é o preço do esforço, sim, é o preço da consistência. Dedicação, esforço, consistência. A dedicação é fazer com vontade. O esforço é fazer com energia. E a consistência é fazer sempre. Anota isso aí. Anota isso aí. Pagar o preço do esforço é fazer com energia. Pagar o preço da dedicação é fazer com vontade e disciplina. Pagar o preço da consistência é fazer todos os dias. Também é disciplina, né? A disciplina é importante porque quando estiver faltando a vontade, ela vai tomar o lugar. Whindersson, dedicação é fazer com o quê? Dedicação é fazer com vontade. Obrigada. Esse vontade aí, gente, vocês podem ampliar, pode falar que é com amor, tá? Com carinho, com zelo, tudo isso. É dedicar mesmo, né? Pagar o preço. Essas são as 6 etapas. Ok? Alguma pergunta? Gente, às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa e dá errado, aquilo ali é o que você precisava para poder fazer certo ali na frente. E fazer melhor até. Aconteceu uma situação comigo. Coisa simples, tá, gente? Mas, assim, me trouxe um resultado e eu achei incrível. Eu comecei a fazer uma sequência de vídeos desde a semana passada e cada dia é um tema, é uma estrutura diferente de vídeo ali, né? Com o objetivo realmente de não só reter os meus seguidores no Instagram, mas aumentar o número de seguidores. E aí eu estava gravando uma das estruturas lá, eu estava com dificuldade para poder encontrar o tema certo e tal, aí fiz. Mas não estava muito satisfeito, mas fiz. Aí quando eu fui postar, que eu estava ouvindo o vídeo, assistindo, né, para poder postar, aí eu percebi que eu falei uma palavra errada. E essa palavra errada que eu falei mudava totalmente o sentido do que eu estava falando, por causa de uma palavra. E aí eu falei assim, quer saber, eu não vou falar sobre isso não. Aí deu um tempo, pensei em outra coisa, fui lá, gravei e postei. Esse vídeo, gente, sem brincadeira, eu tirei um print e mostrei para a Poliana. Em 32 minutos me rendeu 20 seguidores. Uma coisa linda.
assim, sabe? É a segunda vez que acontece isso comigo. Só que da outra vez aconteceu num período de 50 minutos. Me rendeu 22 seguidores. É uma coisa pequena? Pode ser, mas é para exemplificar isso. Uma coisa muito linda mesmo. Oi? O 20 seguidor é uma coisa muito linda mesmo. Eu adoraria. Não, e em 32 minutos, Nis. Em 32 Pouco tempo, né? É quase um minuto, né? Um seguidor, né? Vamos dizer aí. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que deu errado para mim foi o que eu precisava para fazer melhor. Se eu tivesse postado o primeiro vídeo, ainda que ele tivesse com a palavra certa lá, talvez não teria acontecido isso. Então, às vezes, a gente acha que alguma coisa está dando errado, mas aquilo ali é o que precisa para poder tornar, né, a situação totalmente favorável. A gente foi fazer compra de roupa para o Ulisses e aí, na hora, a Poliana tinha pagado o cartão um dia, no outro dia nós fomos usar o cartão. Aí, chegou lá, não tinha caído o pagamento ainda. A gente estava com tudo lá no caixa e não deu certo. Aí a gente ficou com o recibo e tal. Aí reservou a roupa para poder buscar, logo, né, esperar alguns dias para poder cair o pagamento. Aí tá. Esperamos lá alguns dias, voltamos. No dia que a gente voltou, gente, nós ganhamos, sem pedir, 15% de desconto sobre o valor da compra. Isso é bênção ou não é bênção? Aquilo que tinha dado errado uns dias atrás se reverteu em algo que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Isso ensina para a gente, né, que aquele versículo da Bíblia lá que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade. Basta a gente ter uma mentalidade também diferente. É claro que a gente vacilou, porque a gente reclamou. Nós reclamamos. Mas Deus é misericordioso, né? E ainda assim Ele nos abençoou. Então a gente pode desenvolver um olhar diferente, né, para aquilo que nos acontece. E antes de qualquer coisa, agradecer. Vamos para a última parte, que é o exercício prático? Certo. Então, eu vou pôr o link de novo, fala aí com elas. Vai colocar outro link lá, gente, é o terceiro link. Antes de coisar aqui, tá? Fala para mim aqui. Está fazendo sentido para vocês, gente? Até aqui, está fazendo sentido? Sim, para mim sim. Sim, 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 sim. Vou fechar aqui. Então, Pode fechar? pode. Dá stop?